Bom dia, meus amigos. Vamos dar início aqui à introdução à óptica geométrica. Introdução à óptica geométrica, lá no nosso capítulo, no nosso livro, desculpe, ele começa a partir da unidade 3. A unidade 3 ela começa da página 176. Então, introdução à óptica geométrica, né? Introdução à óptica geométrica, a gente tem as considerações iniciais. O principal elemento da óptica geométrica que a gente vai ver é o chamado raio de luz. Raio de luz são linhas orientadas que representam graficamente, através de geometria, a direção e o sentido da propagação da luz. Não confundir com um vetor, ele não tem a natureza vetorial. Eu tenho nessa figura aqui próxima, que a gente vai ver, uma fonte de luz que representa os raios de luz. Ou seja, os raios de luz eles são representados por essas setas vermelhas que estão saindo da fonte de luz, que é a vela, de forma radial. Todo mundo está vendo como é a forma radial aqui. Ele se propaga em todas as direções. Esses raios de luz atingem o globo ocular do chamado observador. E a partir do momento que esse raio de luz atinge o olho, a gente enxerga essa fonte. A gente só enxerga porque os raios de luz eles atingem os nossos olhos. Eu tenho aqui feixes de luz. No futuro, é muito importante a gente saber o que é que são essas duas palavras aqui. Convergente e divergente. E no caso aqui, o último exemplo é o paralelo. Então, eu tenho aqui três tipos de feixe de luz. O primeiro feixe de luz é um feixe convergente. É um feixe que desemboca, ou seja, converge só para um ponto. Então, a gente chama isso de fonte de luz ou feixe de luz convergente. Já o feixe de luz divergente, a partir de um ponto, ele diverge, ou seja, ele distribui esses raios de luz em todas as direções. E o feixe de luz paralelo, os raios são paralelos entre si. Esse feixe de luz paralelo aqui, um exemplo deles é a luz alta do carro. A luz alta do carro é um feixe de luz paralelo. E a outra luz lá do carro, a meia luz, é só um feixe de luz divergente. Ele vai iluminar em todo o espaço próximo ao farol do carro. Já o fonte, quando é transformado para a luz alta, ele vai ficar paralelo e ele vai iluminar além de uma região próxima do carro. As fontes de luz elas são classificadas como corpos luminosos, ou seja, fontes primárias. São corpos que emitem a luz que produzem, ou seja, o Sol, estrelas, vela, que foi o exemplo que a gente viu, e etc. E o corpo iluminado são fontes secundárias. A diferença da primária para a secundária é que o corpo ou fonte secundária ele reenvia para o espaço a luz que recebe outros corpos, ou seja, ela reflete essa luz. Por exemplo, a Lua, quando ela está iluminada no céu, ela não tem uma luz própria, ela simplesmente está refletindo a luz que ela recebe do Sol naquele momento. Daí surgem também as fontes pontuais e extensas. Fonte pontual ou pontiforme é aquela fonte em forma de ponta, mas ele está dizendo que é ponta, na verdade é ponta. Isso quer dizer que suas dimensões podem ser desprezadas em confronto com as distâncias que a separam de outros corpos. O que é que isso quer dizer? É que ela é uma fonte representada só por um ponto. A gente chama de fonte pontual. E existem as fontes extensas também, onde as dimensões não podem ser desprezadas. O exemplo de fonte extensa é uma lâmpada, é uma tela, é o Sol. São a maioria das fontes, elas são fontes extensas. As fontes pontuais elas vão servir só para a gente estudar alguns fenômenos da óptica geométrica. Mas, na natureza, a maioria das fontes são fontes extensas.
Luz da fonte é a natureza da luz. Então, as luzes, os raios de luz, eles podem ser monocromáticos ou policromáticos. Monocromático, a palavra já diz, mono, uma cromática, cor. Então, é só de uma cor. Por exemplo, a luz amarela emitida por lâmpadas de vapor de sódio. A gente vai ver isso aqui depois. E 2, a policromática. Poli, o nome já diz, vários. Cromáticas, de cromo, várias cores. Então, que resulta da superposição de luzes de cores diferentes. Por exemplo, a luz do Sol. A luz do Sol é uma luz policromática. A gente vai ver que a luz policromática é a luz branca. Quando essa luz branca, por algum motivo, ela se dispersa ou se dissolve ou se separa, daí é que a gente começa a enxergar as cores. Então eu tenho aqui 3 tipos de meios, que é um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco, né? Essas 3 características aqui vão fazer que a luz se propague ou não. Ou seja, ela vai refletir e refratar mais do que esse e mais do que esse aqui. Como a gente falou em refletir ou refratar, isso nos lembra quando a gente estudou os fenômenos ondulatórios. Aqui a gente vai estudar os fenômenos ópticos. E os fenômenos ópticos, eles se assemelham aos fenômenos ondulatórios quanto às suas características e nomes. Até porque a gente vai ver no livro que a luz ela tem uma natureza ondulatória. Em determinado momento ela se comporta como uma onda. E, sendo assim, ela tem os mesmos fenômenos ondulatórios. O primeiro deles, que a gente já conhece, é o princípio da reflexão. Como é a reflexão? Se a luz, agora representada por um raio, incide sobre uma superfície regular, ele vai ter uma reflexão regular. Ou seja, pelo princípio da reflexão, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Já na reflexão difusa, o que é que acontece? Eu tenho uma superfície irregular e quando esse raio reflete em regiões diferentes da superfície, ela vai refletir de maneira irregular ou difusa. Então, nesse caso aqui, ele não obedece o princípio da reflexão, porque o ângulo de incidência não vai ser igual ao ângulo de reflexão. Eu tenho aqui o terceiro fenômeno, que é o fenômeno da refração da luz. Refração da luz, como a gente já conhecia, é quando o raio incide numa superfície e ele muda a sua direção de propagação. Ou seja, quando ela passa de um meio para o outro, ela muda de direção, né? A gente viu que existe o princípio da refração da luz e lá tem um negócio chamado lei de Snell, aliás, das ondas, né? E aqui tem a lei de Snell e aqui também vai ter. Então, no exemplo B aqui, eu tenho uma refração difusa, ou seja, uma superfície irregular. Essa superfície aqui vai fazer com que os raios, ao atravessar essa superfície, eles não obedeçam a tal da lei da refração. Quarto fenômeno, a absorção da luz. Se eu tenho uma superfície que tem uma característica, que a gente vai ver daqui a pouco, ele nem reflete, ele nem refrata. Ele absorve a luz. Quando ele absorver a luz, ele vai apresentar uma característica que a gente vai ver daqui a pouco. Essa característica está relacionada exatamente com a cor de um corpo por reflexão. Então, eu tenho 3 exemplos aí, o A, o B e o C. No exemplo A, foi o que aconteceu. A luz do Sol veio, incidiu sobre um corpo, que a gente pode ver que é azul aqui, e ele refletiu só uma luz monocromática chamada azul. Ou seja, ele refletiu só um espectro ou um elemento desses raios aqui. O que ele refletiu foi o que é caracterizado pelo azul. Então, dessa forma, quando esse raio chega no olho da gente enxerga que isso é azul.
Se tivesse refletido o espectro raio vermelho, quando dá reflexão, a incidência no olho da gente, a gente iria ver que esse corpo seria vermelho. O corpo é branco quando reflete todas as cores, ou seja, ele tem uma característica molecular, né, construtiva dele, que ele reflete não só um, ele reflete todos. Quando isso chegar no olho da gente, a gente vai ver um corpo branco. Finalmente, quando a luz branca do sol ou de uma fonte luminosa qualquer incidir sobre um corpo e ele nem refletir todas ou só uma, na verdade, absorver, esse corpo ele vai ser preto, vai ser um corpo negro. A gente vai enxergar ele como um corpo escuro. Esse é o princípio mais importante da óptica geométrica, porque através do princípio da propagação retilínea da luz, vai ser possível que a gente use a geometria para calcular alguns elementos formados pela propagação ou projeção de sombras e de luz. A gente vai ver já já o que é uma sombra. Então eu tenho aqui uma fonte pontual, e essa fonte pontual está iluminando um corpo C. Esse corpo aqui é projetado, né, a sombra dele da luz, a algumas regiões. Essa região aqui, I, ela é iluminada, e essa região de S a gente chama de sombra. A sombra é exatamente aquela região onde não tem iluminação da fonte. E o I é onde o raio de luz conseguiu atingir. Então, eu tenho um exemplo aqui, que vai ser um exemplo recorrente, em que aqui a gente tem um prédio, não sei se dá para ver o prédio, vou voltar aqui. Tem-se um prédio aqui, e esse prédio aqui, ele está sendo iluminado por uma fonte extensa, o Sol. E em uma região aqui, não está sendo iluminado. Então, essa região onde não está sendo iluminado, que é essa região aqui, ela chama-se de sombra. Então, essa daqui é a sombra do prédio. Então, utilizando o princípio da propagação retilínea da luz, a gente constrói elementos geométricos, no caso aqui, ó, um triângulo, está aqui um triângulo, vou tentar desenhar o triângulo aqui para a gente ver. Então, eu tenho aqui um triângulo vermelho, ó. Vou tentar desenhar ele aqui, tá vendo? Ó? Esse triângulo aqui, eu tenho um triângulo. Esse triângulo aí a gente conhece, ele é um triângulo retângulo, e a partir do momento que eu sei se é me dado no problema esse ângulo aqui, ou esse ângulo aqui, e um dos lados, eu consigo calcular qualquer um dos lados, inclusive esse lado aqui, que vai ser a sombra. Então, por isso que chama-se óptica geométrica, que através da geometria do problema, eu consigo calcular o que me é pedido. Então, no triângulo retângulo aqui, né, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo calcular os lados desse triângulo. Sombra e penumbra. A sombra, a gente viu há pouco, que é aquela região onde não é iluminado, onde não chega a luz de uma fonte, seja ela pontual, seja ela extensa. E penumbra, a gente vai ver que é a região que é iluminada parcialmente pela fonte. Um exemplo de sombra e penumbra é um fenômeno natural chamado de eclipse. A gente vai ver daqui a pouco. Antes disso, a gente vai ver, através dessa figura aqui, como é a construção da sombra e da penumbra. Isso vai ser importante na hora da gente traçar a construção de um problema. Então, veja. Aqui eu tenho uma fonte que eu chamo de extensa, e essa fonte é a fonte AB.
a B. Ela é desse tamanho aqui, ela vai um segmento de A até B. E essa fonte, ela ilumina esse corpo C, azulzinho aqui, e quando a gente vai fazer o desenho, o diagrama, essa fonte ela vai iluminar, opa, voltar aqui, tem que ser vermelho, né? Ela vai iluminar as extremidades do corpo. Então ela ilumina essa extremidade e a outra extremidade é aquela ali. Agora, a outra extremidade da fonte vai iluminar a outra extremidade do corpo. E essa daqui, finalmente, a extremidade do corpo. Esse daqui é um raio qualquer, não interessa. Quando eu quero desenhar, basta esses 4 raios. Percebam que essa região aqui, onde não foi iluminado nada, por conta desses raios paralelos, ela chamou-se de região de sombra. E a região que foi parcialmente iluminada, ela é uma região de penumbra. Então, mais uma vez, a sombra, nenhuma iluminação. A penumbra, parcialmente iluminada. Como eu tinha dito, um exemplo disso é o eclipse. Eu tenho aqui a situação em que é o chamado eclipse do Sol. De tanto em tanto tempo a gente vê na TV que vai acontecer um eclipse tal hora do dia. E o eclipse pode ser o eclipse da Lua ou o eclipse do Sol. No caso aqui, eu tenho o eclipse do Sol. O que é o eclipse do Sol? É quando a Lua, está aqui a Lua, esse corpo aqui, né? Vou desenhar de vermelhinho com a seta. Quando a Lua, ela fica entre a Terra e o Sol, alinhados num plano. Então, quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, surge regiões de sombra e de penumbra sobre a superfície do globo terrestre. Essas regiões de sombra e penumbra sobre a superfície do globo terrestre é que vão diferenciar o eclipse. Quando tiver uma região de sombra em alguma parte do planeta por conta do eclipse, que é essa regiãozinha bem aqui, a gente diz que nessa região do planeta o eclipse é total. E quando está nessa região chamada de região de penumbra, está aqui a região de penumbra, a gente diz que esse eclipse é parcial. Por isso que nem sempre a gente vê o céu escurecer todo. Quando a gente tem sorte e por alguma característica lá do tempo, né, de um sincronismo entre Sol, Lua e Terra, pode ser que aqui o Brasil seja contemplado com eclipse total, mas nem sempre isso acontece. Então, quando a gente vê o eclipse parcial do Sol, a gente a nossa região aqui no Brasil, no caso no Ceará, ele está sendo parcialmente iluminado pelo Sol. Beleza? Para fechar nossa aula, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Eu tenho aqui um espelho, e é o princípio de funcionamento do espelho, em que uma fonte de luz ela incide sobre esse espelho, pelo princípio da reflexão, ele incide no outro espelho, e isso daqui se propaga dessa forma. Se eu tivesse aqui dessa forma, ele ia se propagar reversamente a esse. Um exemplo da reversibilidade dos raios de luz é o fato da gente conseguir observar uma pessoa através de um espelho, por exemplo, o retrovisor de um carro, o retrovisor interno, e aquela pessoa também está observando a gente. Ou seja, se eu olho para os olhos dela e ela vê meus olhos, ela está vendo da mesma forma que eu estou
está vendo. Então, esse é o princípio da reversibilidade. Isso tem a ver com o campo visual do espelho. Ou seja, a pessoa está me observando do mesmo jeito que eu estou observando ela. Esse é o princípio da reversibilidade. Na próxima aula, a gente vai estudar espelhos e utilizar, através da óptica geométrica ou da geometria dos raios luminosos, como é que funciona um espelho. Beleza? Então, até a próxima aula.